traduz a minha operação diária para uma projeção futura? Quais as próximas ondas que virão decorrentes da pandemia? Ferramentas ajudam na transformação digital e forecasting financeiro, mas a equipe e a colaboração para fazer acontecer é fundamental. Em resumo, pessoas. Meu nome é Marina Coppola e eu acompanhei vocês ao longo desta primeira temporada da nossa websérie executiva. Neste último episódio, nosso time conversa com Aurélio Bustilho, CFO da Enel Américas, para quem o novo normal deve ser pautado em 3 grandes pilares: inclusão, cuidar do câmbio climático e sermos mais transparentes como corporações e governos. É para ontem! Convido a todos para verem comigo este último episódio da temporada. Nesse episódio, eu converso com Aurélio Bustilho. O executivo é formado em administração e tem MBA em inteligência competitiva pela Copédio FRJ. Também fez cursos executivos em gerenciamento de energia na Harvard Business School e o CFO Program no Chicago Booth. Entrou na Enel em 99 como gerente financeiro e administrativo, ainda sob o nome de Centrais Elétricas Cachoeira Dourada. Posteriormente, ocupou o cargo de CFO da Enel Colômbia, até se tornar CFO da Enel Brasil. Cargo que manteve até ser nomeado CFO da Enel Américas, que é onde ele se encontra neste momento que conversa com a gente. Olá, Aurélio. Obrigada por aceitar e compartilhar um pouquinho da sua experiência. Olá, o prazer é todo meu. Obrigado. Aurélio, eu queria começar conversando contigo um pouco primeiramente sobre uma visão de negócios, e aí a gente aos poucos vai inserir o contexto humano na nossa conversa, tudo bem? Tudo ótimo. Perfeito. Então, antes de a gente começar, eu queria entender brevemente, a Enel, até por você trabalhar na Enel Américas, né? Eu imagino que talvez o processo de transformação digital seja um pouco diferente em cada um dos países. Então, eu queria entender um pouco como que estava o processo de transformação digital, se vocês já tinham iniciado esse processo aqui no Brasil e de uma forma geral nas Américas, e como que estava sendo isso antes da pandemia, até março. Como era esse desafio? Excelente ponto. Você sabe que a digitalização já vinha sendo um pilar que a gente vinha trabalhando muito forte, juntamente com a questão da sustentabilidade. Nós, na Enel Américas, se você analisar, a gente está nas principais capitais da América do Sul, né? A gente está em Bogotá, em Lima, em São Paulo, no Rio, em Buenos Aires, Santiago do Chile. Então, a gente tem e cada vez mais as pessoas se movendo para a cidade, a gente estando na cidade, nossa visão sempre foi essa, de ter uma plataforma onde a gente converge energia com dados, e isso tem tudo a ver com a questão de digitalização, né? As cidades bastante poluídas e todo esse efeito de mais movimentação e mais tema de transportes e tudo mais. Então, quando a gente insere esses conceitos de operar a rede de forma remota, ou mesmo mobilidade elétrica, onde a gente está investindo bastante na questão de ônibus elétricos, por exemplo, isso na verdade, já vinha nesse processo bastante forte. Todos os nossos sistemas são em cloud, toda a nossa rede é uma rede de clientes bastante grande. A gente tem pouco mais de 27 milhões de pontos de contatos de clientes, mas eu diria que clientes é muito mais, né? E, fora isso, a questão da energia renovável, onde a gente tem, na região, um pouco mais de 20 megas de capacidade instalada, a maior parte disso em energia renovável, e um processo que a gente vem muito forte em descarbonização, em sair da matriz de carvão para ir mais para uma matriz renovável. Então, tudo isso já vinha nesse processo. E quando veio a crise, a pandemia, né, para a gente foi um processo muito mais de aceleração e de mostrar que a gente estava no caminho correto, entende, com a nossa estratégia, e de uma forma onde a gente possa, claramente, a gente vai ter uma recuperação da economia e não tenho dúvida de que a gente vai sair de uma forma muito mais robusta e alinhada com essa lógica, né, de digitalização e de transformação digital, né? Esse é um pouco, digamos, a nossa estratégia. Eu imagino que seja um grande desafio implementar uma transformação digital numa empresa como a Enel,
por vocês estarem, né, na casa das pessoas, nos lares das pessoas, então vocês, queiram ou não, tem uma estrutura física muito, muito grande também. Então, unir o físico com o digital e permear vários departamentos, né, deve ser um desafio muito grande. Eu queria entender com você, então, o que a partir do que vocês já estavam fazendo, o que mudou nesse processo de transformação digital dos negócios de vocês quando chegou a quarentena? Porque a gente sabe que tiveram diversas dificuldades, né, de adaptação. Agora, inclusive, estando aqui em junho, já é um pouco diferente a visão, mas eu queria começar falando de como foi lá em março, no comecinho da pandemia, quando decretamos a quarentena, o que mudou, quais foram as principais tomadas de decisão que vocês precisaram fazer em relação a esse processo de transformação digital que estava acontecendo? Excelente ponto. Para a gente foi, você sabe aquela coisa, a gente, por exemplo, a gente tem na região mais ou menos umas 600 lojas comerciais, por exemplo, né? De uma hora para outra a gente teve que fechar tudo, né? E a gente já vinha com o processo de operar de forma remota, de atender de forma remota o cliente, usando as mídias sociais, usando todos esses canais. Eu acho que foi uma excelente oportunidade para... Às vezes a gente tinha aquele friozinho na barriga de mover isso para o digital. Foi ótimo, porque a gente estava com tudo preparado e a gente acelerou o processo. A gente fechou as lojas agora, uma coisa muito legal, a gente não está demitindo pessoas. Tá? Isso eu posso explicar com mais calma esse processo, mas o grande ponto é que isso que está acontecendo, esse time compressing, fez a gente avançar de forma mais confiante e de que a gente podia fazer. Então, home office 100%. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que garantir a luz das pessoas, né? As pessoas é um serviço mais que essencial, a energia elétrica. Então, assim, eu não posso deixar o meu cliente... Ainda mais agora, né, que a gente está usando a internet, né? Não tem como. Exatamente. Então, assim, eu também tenho parte da minha rede que eu ainda não tenho operada remotamente. A gente está acelerando esse processo para operar de forma remota, mas eu não tenho toda essa rede para operar de forma remota. Então, eu também tive que treinar o meu pessoal, porque eu tenho que ir atender falhas, né? Ou seja, segue chovendo, segue ventando, né? Então, assim, a gente tem esse problema, esse tipo de questão que é inerente ao nosso negócio, e as nossas pessoas foram treinadas com equipamentos, com forma de trabalhar, unidades celulares. A gente treinou as pessoas em trabalhar de uma forma mais celular. E assim, a gente está aprendendo muito com esse processo, está sendo muito bom, porque a gente acelera e vem acelerando ideias que a gente já estava, mais que ideias, já estavam sendo implementadas, a gente pôde acelerar esse processo. Então, isso foi está sendo muito positivo nisso aí, né? Outra coisa, por exemplo, a operação remota de usinas hidrelétricas, né? Usinas eólicas, esse tipo de coisa, onde a gente pôde testar essa forma de operação à distância que está funcionando muito bem. Dentro dessas tomadas de decisão que você mencionou, de home office, de testes, né, de dar uma acelerada em coisas que eventualmente também precisa de gente em campo, fazer esses testes com outros times, de evitar essas demissões, né, fazer contenções de uma outra forma. Foram algumas das decisões que você comentou que vocês tomaram. São sempre decisões que são difíceis de serem tomadas em momentos que a gente nunca viveu, né? E aí eu queria entender, você enquanto C-Level, quais que foram as principais dificuldades que você sentiu que nessas decisões, no que vocês tiveram que enfrentar no início da pandemia. E aqui não só no sentido financeiro, mas em comunicação, no relacionamento com os clientes, ou parceiros, fornecedores, né? Ou até posicionamento de marca, ação com os funcionários. Como que foi as principais dificuldades que vocês sentiram no início e o que acabou acontecendo para conseguir reverter isso, por exemplo, até agora, ou o que está sendo feito ainda, aprendendo com isso, por exemplo? Olha, é uma excelente pergunta. Eu, como CFO, o CFO pensa logo, não, eu tenho que receber o dinheiro antes, né, e pagar depois o meu fornecedor, né? A gente não fez isso. Bom, primeiro tem um lado regulatório, obviamente, que a gente nem poderia fazer, e a gente está de acordo com isso, né? Mas também eu não posso matar o meu fornecedor, porque eu sei que a nossa economia ela tem um vínculo direto com a nossa operação, tem um vínculo direto com a economia. Então, a recuperação ela vai vir.
eu não posso destruir, não pensar de forma sustentável, tendo uma visão de curto prazo um pouco melhor e prejudicando o meu futuro, nossa operação, né? E vai Então, a precisar gente, desse apoio, né, na exato, tomada. exato. Então, assim, a gente mantendo os empregos, mantendo os nossos fornecedores. Hoje a gente tem uma quantidade de fornecedores terceirizados, e não só próprios, estou falando dos terceirizados também. A gente está falando de quase 80 mil na região que a gente está mantendo, né? Só no Brasil são 40 mil de terceirizados, mais os próprios. Nós estamos falando de 50 mil pessoas que a gente está mantendo. Por quê? Com essa lógica de, olha, vai recuperar e a gente precisa sair dessa e precisa ser parte da solução e não parte do problema, né? Então, assim, a nossa... Eu te diria que, assim, você me pergunta o que foi difícil. Claro, a lógica nossa foi, primeiro, segurança das nossas pessoas, segurança dos nossos clientes, ou seja, a gente tem que manter a luz dos nossos clientes, né? E aí vem o cash flow, né? Não foi o cash flow que estava primeiro da coisa, porque senão você tomou uma decisão equivocada e que tá prejudicando o teu futuro, né? Então vem o caixa, claro, o cash flow é sempre algo que a gente está sendo impactado. Quando você vê reduções de demanda aí de 30%, é bastante impactante, né? Então, assim, como não manter essas decisões? E aí a gente sempre vai no nosso DNA, na sustentabilidade. Quando você tem isso, quando vem uma crise dessa, é que a gente testa o quanto nossa cultura, nossas pessoas e o nosso processo decisório, né? Isso, primeiro, desde o nosso top management até a operação, até o campo de batalha, tem funcionado muito bem. E por isso que você me fez uma pergunta e eu pensei, caramba, o que foi difícil? Sinceramente, eu só estou vendo, assim, claro, a gente está preocupado com a questão da pandemia, mas como processo da companhia e da empresa e da indústria, com essa visão de ampla da coisa, acho que a gente está muito bem e de novo, sem, sabe, assim, nada preocupou a gente nesse processo, no sentido da decisão ou de ter que priorizar uma coisa ou outra, né? Nesse caso, então, eu vou até mudar um pouco da minha pergunta. Mais do que a gente pensar no que foi difícil no início, quais têm sido os aprendizados desde março? Eu acho que talvez a gente consiga, então, entender de posicionamento de negócio, né? Quais foram os aprendizados? Porque pelo que eu tenho conversado com o pessoal, tem sido grandes aprendizados, inclusive, nesse momento. E você, enquanto um dos C-Levels aí da Enel, quais foram para você os principais aprendizados nesse momento? Nesses deu um pouco mais de 3 meses já, né? Exatamente. Olha, grandes aprendizados, sem dúvida, de que a gente pode, primeiro, trabalhar com mais qualidade de vida, né? Assim, de casa. Também você pode acreditar mais na questão das suas plataformas digitais, ou seja, você pode desenvolver mais canais e você vê que as pessoas se acostumam a isso e se habituam a isso, né? Então, por exemplo, a gente tem uma coisa bem legal, por exemplo, que a gente nunca tinha pensado, mas assim, uma coisa que é a autoleitura, por exemplo, de distribuição de energia. As pessoas próprias leem e dizem quanto tem que pagar. Isso é um conceito fantástico. Por exemplo, a gente antes tinha 70% da nossa força de trabalho pagando em locais físicos, nossos clientes pagando em locais físicos, né? Com essa migração que a gente veio trazendo, hoje eu já tenho um nível de 40%. Então, é menos deslocamento nas cidades, né? Mais conforto, mais segurança para a pessoa pagar a sua conta de energia. O atendimento também melhora. Então, assim, estamos aproveitando e nos lançando mais na questão digital, né? Não menos importante é a questão do cybersecurity, né? Uma vez você vai para 100% digital, tem que estar mais atento aí com a questão de cybersecurity, né? Cyberataque, esse tipo de coisa. A gente já tem visto que alguns casos já estão acontecendo. Felizmente, no nosso caso, a gente já teve alguns ataques, mas a gente conseguiu bloquear a tempo, o que é muito bom. A gente também já vinha nesse processo. E eu acho que, sobretudo... Vocês já faziam testes quanto a isso antes, então? Já. A gente já está bastante forte nisso. E todos os nossos sistemas já são em nuvem, né?
em cloud. Então, a gente já tinha isso aí muito forte. Então, eu acho que essa coisa da qualidade de vida é o grande aprendizado. A forma de trabalhar também, né? Mais confiança, mais treinamento, mas também mais liberdade para as pessoas trabalharem, entrarem e fazerem seu próprio método de trabalhar. A verdade é que é um aprendizado fantástico, né? Tem muita coisa que a gente não sabe ainda como vai ser, né? A gente está no ramo de energia, por exemplo, será que o consumo residencial nas casas ele vai ser maior? Aparentemente, sim, né? Será que as pessoas seguirão morando na cidade? Pode ser que não, pode ser que elas tenham um pensamento, digamos, vou morar onde eu quiser, porque eu não preciso mais estar em tal lugar, né? E a cidade ser esse grande hub, né? De conexão das pessoas e de integrador, né? Então, assim, tem coisas que a gente aprendeu, tem coisas que o futuro, isso é bastante, no sentido assim, estimulante, né? Estimulante para a gente, para como enfrentar tudo isso. E eu te digo que assim, o grande aprendizado nosso é que a gente pode sim confiar nessas plataformas digitais que a gente vem desenvolvendo, e muitas vezes a gente tinha muito medo, não, prudência, não, vamos devagar e tal. E isso foi um time compressing que eu acho que isso foi muito legal, a gente poder estar num bom momento em termos de digitalização para enfrentar a crise, que é uma crise horrível, né? Estou falando aqui coisas boas, mas assim, na verdade tem que aproveitar a crise para a gente extrair, digamos, as melhores oportunidades dela, né? Aproveitando aí que você está falando um pouco sobre aprendizados, eu penso que tem muito a ver com a gente se reinventar nesse momento, né? Você comentou de crise e tal, eu entendi o que você quis dizer, a gente tem falado disso na websérie, que em momentos como esse, na verdade, é quando algumas oportunidades vêm para a gente entender como mudar, como ser diferente, né? Como se reinventar. E aí eu queria entender um pouquinho, pensando aí em reinvenção, como que você está até trazendo um pouco a discussão para um lado mais humano também, tá? Como que vocês estão atuando, ou se mudou alguma coisa, na liderança nesse momento, depois de que foi decretada a pandemia e a quarentena por aqui? Mudou alguma coisa? Vocês precisaram se reinventar enquanto líderes também? Como que tem sido essa gestão com os funcionários? Um excelente ponto. Acho que a gente sem dúvida está buscando ser mais próximo, tá? Eu acho que isso é importante, porque nem todo mundo reage da mesma forma. Tem gente que essa distância, essa coisa de ficar em casa, aliás, em geral é isso, né? A pessoa quer sair, chega um momento que quer, né, quer sair e tal. Então, assim, eu acho que esse apoio... bom, por um lado, você ter esse apoio da empresa, psicológico e tudo, mas também dos chefes, né? Você organizar um café virtual, ou dar um nome que seja, mas talvez eu antes... Eu vou falar uma coisa assim minha, né? Que eu, por exemplo, eu nunca colocava boa tarde, bom dia, né? Bom dia, nos no e-mail, e-mails. né? Fulano vai dar tal coisa, passa tal coisa, porque você encontrava ele aqui, ali e tal. Eu agora mudei, são pequenas coisas que você começa a colocar, fala, pô, deixa eu, né? Para separar, e quando eu mando um e-mail de tarde, né? O primeiro e-mail da tarde eu mando boa tarde, pessoal, e aí, tudo bem? Ou seja, eu acho que a primeira coisa é a questão da proximidade, tá? Que eu tento passar isso para os meus colegas, né? Também os meus chefes, notei que eles fazem mais com a gente, comigo também, o que é muito legal. Eu acho que essa questão de manter um lado também, mostrar um lado mais humano virtual, como fazer isso, né? Então, há formas de você se manter próximo, sem ser over, seja num contato, num bom dia, em alguma coisa, que eu acho que isso faz a diferença, né? Você comentou dos cafés virtuais, vocês têm feito, por exemplo, com a sua A gente equipe? fez, Como a que gente fez, funciona? A empresa tem a feito gente alguma fez. coisa nesse sentido ou acaba sendo mais por setor, por Olha, exemplo? eu acho que é mais pelo exemplo, né? Primeiro, o nosso CEO do grupo, né? Da Enel SPA,
o Francesco Starati marcou comigo uma reunião e, pô, que legal, né? Preparei toda aqui. Fizemos uma reunião de meia hora, foi fantástica, assim, adorei, falamos de filhos, falamos de outras coisas. Então, assim, eu peguei aquilo e falei, pô, vou fazer uma coisa com o meu, com a minha equipe, né? E aí a gente começou a fazer isso, né? E isso teve um resultado muito legal, porque tinham às vezes pessoas que a gente não às vezes nem teve essa oportunidade de bate-papo. E aí, como é que você está e tal, né? Os teus E as filhos, realidades das pessoas que estão em casa são muito diferentes, né? Exatamente. Aí você começa a ver uma internet que é melhor, uma casa que passa criança correndo toda hora para lá e para cá. Mas, assim, isso foi muito, muito positivo, né? Não houve, assim, não, tem que fazer, não tem que fazer. Não, acho que cada um tomou essa como líder, né? Eu te digo que foi com o nosso CEO que me abriu os olhos. Pô, que legal essa coisa. Eu adorei, né? Pô, vou ver se os que trabalham comigo vão gostar também. E no final, assim, um resultado muito bom. Você comentou de vários aprendizados que vocês tiveram enquanto negócio. E você, enquanto Aurélio, enquanto diretor, enquanto pessoa, né? Enquanto líder, quais foram alguns desses aprendizados que você teve? Acho que um deles foi essa possibilidade de estar mais próximo também da sua equipe, né? Você tem outros aprendizados que você pode compartilhar com a gente, de coisas que você percebeu ao longo desse tempo e que talvez até no novo normal, aí quando a gente for começar a retomada, algo que possa ser incorporado à rotina? É um excelente ponto. Eu estou fisicamente em Santiago, no Chile, né? No ano passado, se eu passei uma semana no Chile, foi muito, tá? Eu viajei muito. A gente fez um deal grande aí. Então, eu tive muitas viagens, enfim, internacionais, Estados Unidos, Ásia, Europa e tal. Uma coisa que para mim foi muito bom foi poder ficar mais tempo com a minha família, né? Então, assim, do lado pessoal, eu te digo que esse foi um ganho assim tremendo, né? Então, fiquei com os meus filhos, com a minha esposa, a gente ficou aqui em casa. Isso foi muito, muito positivo, né? Outra também essa coisa de que, assim, muitas reuniões que eu fiz, muitas viagens que eu fiz, talvez a gente poderia ter feito tranquilamente por vídeo. Não tinha porquê, né? A gente, inclusive, roadshows, a gente fez roadshows e tal, mas por que a gente não pode fazer virtual, né? Então, quer dizer, viagem para cá, viagem para lá, dormindo no avião para estar em tal lugar, tal coisa. Então, assim, isso é um desgaste tremendo. Então, assim, a gente pode fazer isso. Tanto é que na próxima semana a gente vai ter um roadshow já internacional, todo por vídeo, né? Fazer reuniões com toda a equipe, fazer apresentação de resultado para toda a equipe. Muito mais fácil. Antes não era possível. E nossos colegas todos estão fazendo internamente. A gente tem reuniões aí de 500 pessoas participando e você faz a apresentação de resultados do mês, né? Muito legal. E isso também talvez você pode uma usar forma mais. mais inclusiva, né? Um aprendizado de poder incluir mais outras pessoas. Mais incluir, exatamente. As pessoas podem perguntar, ou seja, o acesso é muito melhor, né? Agora, você tem que estar muito vigilante com isso também. Por um lado, para não ser over, e por um lado, para não ser ausente, né? Então, como é que você busca o meio termo? Eu acho que pouco a pouco a gente vai aprendendo. Eu estou aprendendo muito isso. E também um pouco aprendizado aí meu mais, né? A coisa de trabalhar mais em casa e ordenar mais o meu horário, né? Então, assim, a gente vai aprendendo como fazer isso, né? Eu tenho uma demanda, por exemplo, com a Europa muito grande, então meu horário, agora eu posso mudar. Então, assim, eu começo às 5 horas da manhã, né? Mas não fico até tão tarde, né? Então, assim, você ordena o teu calendário de uma forma diferente, coisa que antes era um pouco... não, você passa uma semana, viaja para lá e fica lá, né? Pega com aquele jet lag e tudo. Então, agora, quer dizer, essa foi uma mudança que eu fiz e que está dando certo para mim, né? Aprendizado, né? Então, assim, proximidade, maior inclusão, lado pessoal também, eu posso Eu ia te aproveitar perguntar melhor. exatamente isso do lado de como que é o seu dia a dia para a sua rotina para você. Já falou que tem sua mulher, seus filhos estão com você. Exato, Como que exato. foi isso tudo? Tem sido agora depois
do susto inicial, e se você tem dicas para compartilhar com pares mesmo, com outros C-levels de outras empresas, de coisas que para vocês funcionaram aí, ou para você funcionou por aí, Uhum. que podem ser válidas para outros C-levels. Olha, bom, o início é uma loucura, né? As crianças tendo aula em casa, aquela coisa, e não tem computador para todo mundo, como é que faz? Não. Enfim, eu tenho 3, né? Então, assim, quer dizer, uma já está na universidade, teve que vir para cá, está estudando fora, teve que vir para cá. Quer dizer, teve que vir, não. Eu chamei para vir, porque é melhor a gente sofrer junto do que estar tão separado. Então, assim, essa coisa de ter aula aí, não ter computador e não sei o que e tal, teve que dar um jeito aqui, a gente se arrumou aqui, cada um pegou um pedaço da casa. Beleza. Então, assim, você se organiza nisso aí. Como eu te falei, eu mudei o meu horário, isso também já me ajuda, porque eles ficam dormindo esse horário, eu a partir das 5 já tô começando. Então, isso aí eu já ganho, de 5 até as 9 eu já ganhei aí um tempo legal, né? Às 4 horas aí que eu já ganhei, e não estou incomodando ninguém, às vezes, enfim, quando é possível. Também essa coisa de terminar cedo e depois eu deixo para fazer minha caminhada. Eu gosto muito de música, eu toco violão, essa coisa toda, então eu deixo para o final do dia. Então, coisas que eu não fazia antes, eu estou reservando um tempinho para eu levar um sonzinho, né? Tocar uma guitarra, tocar um violão e tal. Coisa que antes eu ficava só no Não final de era semana e quando possível, dava. né? Não dava. Eu acho que cada um tem que achar a sua forma de trabalhar. Eu, por exemplo, não é que eu coloco roupa de trabalho, mas eu não fico de short como William Bonner de bermuda, não. Eu boto um Uma roupa casual para aí, trabalhar mesmo. tranquilo, Né? tranquilo, como Trabalha se de fosse para pijama. trabalhar, não de terno e gravata como eu ia trabalhar sempre, mas por quê? Porque isso me ajuda a minha cabeça. Eu sei que outras pessoas, e aí é de cada um, né? De cada um. Acho que cada um tem que buscar a sua forma de se organizar. Agora, requer muita disciplina também, né? Eu me lembro que no início eu ficava direto, sem almoçar. Primeiro que eu começava já um pouquinho mais tarde, ficava sem almoçar, ficava até 10, 11 horas da noite, enchendo o saco de todo mundo com esse horário. Depois a gente começa a ver que, calma, não é por aí, né? E ficava sempre esgotado. Então, assim, aquela sensação, poxa, estou trabalhando mais, né? Aquela coisa de todo mundo fala, esse negócio está me gerando mais trabalho. Então, assim, se organiza, busca seu método e disciplina. Achou teu método? Vai testando uma coisa aqui, achou, disciplina, vai, porque também isso aqui te leva a que você pode ser tanto para o bem como para o mal, né? Parar e não trabalhar de tarde e tudo mais. Né? Então, esse é o tema. O que me chamou a atenção, que eu achei curioso na sua resposta também, não só o tempo de você mudar o seu horário para poder também ser mais produtivo, né? Enquanto, queira ou não, tem menos barulho na casa, fica mais fácil de pensar, pode ser uma forma interessante, mas você escolheu o começo do dia, né? Muito provavelmente pelo fuso horário, mas talvez porque você também possa ser mais produtivo de manhã. Eu talvez já escolhesse aí mais a madrugada para o fim da noite. Então, acho que talvez essa questão de você saber respeitar também seus horários, né, enquanto pessoa, quando você é mais produtivo, quais são os seus momentos de picos de produtividade e as válvulas de escape que você falou, né, de poder tocar, são boas dicas aí para a gente compartilhar com os nossos pares. Exato, com certeza. Eu acho que é de cada um, né? Eu vejo que tem colegas que às vezes bota uma camisa de manga e tal, e me vê assim, fala, cara, isso é cada um. Se vocês não é assim, é porque para mim, é que se deixar, se eu ficar com uma camisa de manga, eu tenho minha guitarra que se me deixar, eu vou abandonar tudo, vou ficar tocando guitarra. Então, a forma da cabeça entrar em modo de trabalho, né? Isso é um aprendizado para mim, mas não significa, eu vejo que tem colegas que fazem muito bem assim, então eu acho que isso é de cada um, né? Não, com certeza. Uma das coisas que a gente tem tratado nas nossas conversas também é um pouco do papel do estratégico do marketing dentro da transformação digital. Mas aí eu vou puxar um pouco mais para o seu lado, né, como CFO. Uhum. E em vez de a gente falar necessariamente da reinvenção do marketing, eu queria entender um pouco da sua expertise, pensando no financeiro, pensando em questão de economia,
Você acha que, de alguma forma, essa área também se reinventou? Se sim, como? E aí, já emendando, se você puder compartilhar algumas estratégias aí de geração de resultado, de sobrevivência que vocês tiveram né, nesse momento, e pensando em quem vai ver essa série para o cenário próximo, também ia ser bem bacana. Sem dúvida, excelente ponto. Eu acho que assim, o CFO, quando surgiu isso aí, a crise, a pandemia, essa coisa do lockdown e tudo, foi todo mundo correndo para o CFO. Caramba, como é que está esse negócio aí no caixa, né? E aí a gente teve que trabalhar muito forte na questão de ver o que estava, traduzir o que estava acontecendo na rua, na operação, e de uma forma muito rápida diagnosticar e projetar, forecasting. Né? Não é que a gente não fazia forecasting, mas você tinha um timing um pouquinho, digamos, um pouquinho mais dilatado, né? Você tinha mais tempo. Hoje em dia, o forecasting, a projeção, no nosso caso, é algo fundamental, né? E aí, de novo, vem a questão da digitalização. Não é que a gente não tinha, digamos, a plataforma para fazer isso, as ferramentas para fazer isso. A gente tinha e a gente tem. O que talvez faltou era aquele mindset, que teve uma ruptura. Não é que você projeta o que foi do passado, você projeta para frente, acabou. Então, assim, como a nossa área, né, a parte de financeira, a gente teve que trabalhar isso, ou seja, como é que eu transformo o que está acontecendo hoje na minha operação, hoje, não adianta o passado, hoje, para que eu possa projetar o que vai acontecer, sem saber o que vai acontecer. Mas você tem que entrar nesse exercício, porque se você não faz o exercício, você está pior, né? Então, você precisa fazer esse exercício. Esse foi um ponto que, assim, de cara, foi a primeira exigência, né? Outro ponto, no nosso caso também, né? Contar com um bom relacionamento bancário, um bom network bancário, porque a gente precisou rever linhas de crédito, né? E os bancos também, não é que os bancos sabiam, que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, todo mundo se trancou, se fechou. Então, assim, se você tem a questão do relacionamento, né, funciona, é muito importante. O relacionamento é próximo, né? Não é aquele relacionamento frio, porque também para compartilhar a experiência. Você não compartilha só com a tua empresa, são com os bancos, com aqueles stakeholders que você está acostumado, trabalhava, já conhecia. Porque ficou difícil agora também você construir network de uma hora para outra, se você não tinha isso. Então, assim, esse foi um ponto importante para a gente, né? E ter equipe treinada, equipe resiliente, equipe que pode responder, ou seja, equipe treinada e preparada, né? Isso foi fundamental, isso está sendo fundamental, porque é um tremendo teste que a gente está vivendo, e quando você vê a equipe respondendo, poxa, é gratificante, né? E nem todo mundo responde, alguns travam, outros... Mas, assim, você vê que pessoal, vamos lá, o barco tem que seguir. Né? Exato. E se alguém estiver caindo, a gente bota o braço para trazer para dentro, né? E vamos todo mundo junto. Não tem problema, mas todo mundo tem que ir junto. Isso também tem sido chave para a gente, justamente também para essa coisa que eu te falei. Como é que eu traduzo o que está acontecendo na operação, no dia a dia, para que eu possa tentar começar a projetar esse futuro? Como é que eu faço isso? Então, aí, claro que ferramentas ajudam, claro que e são fundamentais, mas você tendo as pessoas que te ajudam a pensar, que nesse processo todo de como chegar, de como projetar, te ajudam bastante, né? Eu acho que isso se aplica em todas as áreas, né? Talvez isso não seja um tema de financeiro, mas, assim, eu acho que no financeiro é bem fundamental, né, nesse caso. Exatamente. Pensando no futuro, que a gente sabe que são ondas, né, que a gente está passando na pandemia, essa onda que já está vindo e a próxima que vai vir, a gente sabe que vai ser relacionado à economia, né? Então, é muito importante realmente ter essa visão financeira da coisa. Exatamente. E
E isso que eu te falei da questão um outro ponto também importante, que eu me esqueci de falar, o tema de compartilhar informação é fundamental. Mas que também tem que ter o cuidado para não ficar over, porque você acaba compartilhando tanta coisa que as pessoas se afogam, né? Então tem que achar essa medida certa. Eu te confesso que no início eu fui over, passei muita coisa, mais coisa, não por tema de confidencialidade nem isso, não, mas porque você passa, as pessoas começam a ler o e-mail, claro, vai ler a informação, ler a reportagem. Então, assim, eu passei a ser mais seletivo e tratei assim de fazer um pequeno summary ali do que é, não fazer para a tua informação, porque senão a pessoa vai até entender o que está acontecendo ali. Então, essa coisa de compartilhar com uma equipe forte, potente, treinada, e temos que treinar ainda mais, todos nós temos que ser treinados, tem sido chave para a gente, sobretudo desse lado financeiro, para a gente avançar. Por quê? Porque o compartilhamento de informações, quer dizer, eu falo não só de informações financeiras, mas de negócio, do que está acontecendo no negócio, para que a gente possa pensar junto e ver cenários, em projetar cenários, né? A gente está tendo efeito de demanda, efeito de tipo de câmbio, né? Você está vendo o real aí, que foi a 6, quase 6, baixou, subiu de novo, uma volatilidade tremenda, está sendo assim na América Latina inteira, mundo inteiro, né? Então, quando a gente consegue essa coisa da capacidade de síntese, de ter informação para poder resolver os problemas e ir projetando, ir aprendendo, tem sido fundamental aí para a parte financeira. Sensacional. Isso já caminha aqui para a gente encerrar um pouco da nossa conversa. É muito difícil nesse momento a gente ser futurólogo, né? Mas eu acho muito interessante a gente ter essa visão no finzinho da nossa websérie, uma visão mais econômica da coisa mesmo, mais financeira. E eu queria te ouvir muito sobre como que você acredita que pode ser esse novo normal, mesmo a gente sabendo que não dá para prever tudo, pela sua experiência, pelo que você tem visto, pelos aprendizados ao longo desses meses, ou até mesmo pelo expertise das outras empresas, né, que vocês têm no mundo, que a gente queira ou não, vocês conseguiram, a gente em Brasil, né, conseguimos ver um pouco de lá de fora para também tomar decisões, às vezes, entre aspas, é uma vantagem. Como que você, Aurélio, tem visto, então, como pode ser esse novo normal e como que a liderança da Enel está colaborando para a gente construir juntos esse novo normal? Olha, excelente ponto. Aqui o que a gente está vendo é um tremendo reset, né, desse, digamos, o que era o normal para esse novo normal. Nós não sabemos exatamente os detalhes disso, mas a nossa visão é que o que a gente está tendo é uma aceleração dessa visão de que o mundo tem que ser mais inclusivo. Não tem jeito. Tem 3 pilares fundamentais que, digamos, que movem o poder em cada país e no mundo, né? O Estado, né? As corporações e a sociedade, a comunidade. Se você deixa esse para trás, esse terceiro, não dá boa coisa. Então, eu acho que o que a gente está percebendo é que essa voz da sociedade, da participação, da atuação de cada vez mais forte, de inclusão dessa voz, de todas as vozes, isso é fundamental. O que a gente está vendo hoje é uma aceleração do que a gente já via no futuro. Então, hoje, a crise que está fazendo é trazer isso tudo, botar isso muito mais evidente, né? A segunda coisa é a necessidade da preocupação digamos, da gente combater o câmbio climático, né? O que a gente está vendo aqui são fenômenos que a gente não entende, que está relacionado com aquela coisa de, olha, os países têm que cooperar mais entre eles, né? Os povos têm que cooperar mais entre eles, e tudo isso está relacionado com uma visão desenfreada de crescer e esgotar recursos, que a gente está vendo que isso não vai dar certo. Então, assim, se é que a gente pode falar, olha, tem algum lado positivo, eu acho que essa compressão do tempo está mostrando que a gente tem que ser mais responsável nisso aí como seres humanos, né? Como empresas, como pessoas, como sociedade, como governo, né? Porque
do contrário, eu acho que o que a gente está vendo é isso aí, né? E, como eu dizia, eu acho que essa questão da comunicação e um mundo cada vez mais digitalizado, as pessoas têm mais vozes, mas não são consideradas, não são incluídas. Você vê alguns comportamentos de exclusão e tudo, racial, de gênero e tudo. Isso está tudo errado. O que a crise está mostrando é que, olha, pessoal, esse caminho não vai dar certo. Então, esse novo normal, digamos, como macro pontos aí temos que ser mais inclusivos com a comunidade, com a sociedade, temos que cuidar do câmbio climático, temos que ser mais transparentes, as empresas têm que ser transparentes, tem coisas que... E os governos são inadmissíveis, a forma como se trata informação, a questão de fake news e tal. Agora, talvez eu estou falando aqui um grande sonho, que isso não vai ser possível e tal, mas assim, acho que a crise está mostrando e está colocando um grande ponto de atenção aí para que a gente pense mais nesse tipo de coisa, porque são caminhos sem volta, são caminhos onde a gente, sem dúvida, tem que colocar uma prioridade nisso aí. Mas a lógica é essa, ou seja, como um grande framework inclusão social, transparência na informação, seja governança. Você não pode ter práticas onde você, na empresa, você não omite informação, você não pode. Então, a governança é muito importante. Você ter essa preocupação com o social. Isso que eu te falava esse blink assim, que aparece com, não, sabe o que é? Eu tenho que reduzir meu custo, então vou demitir agora e depois eu contrato. Isso não é sustentável, não só do ponto de vista social, mas também a economia recupera. Então, se você pode manter, por que você vai fazer isso? Para mostrar um resultado melhor no curto prazo ou não tão pior? Não é assim, né? Não funciona. Então, assim, eu acho que essa lógica tem ajudado a gente a ver que esse novo normal, que na verdade não será tão novo, talvez a grande novidade que tem é mostrar que isso é mais evidente, mais rápido e mais necessário que antes. Sensacional. Isso. É para ontem, né, Aurélio? São mudanças que estão acontecendo e já deveriam estar algumas coisas em pautas, é para ontem. Inclusão, exatamente. Transparência, sustentabilidade é para ontem, né? Muito bom. Exato. Sensacional, Aurélio. Eu queria muito agradecer a sua participação, seu tempo de poder conversar um pouquinho com a gente. Eu que agradeço, Gabi. Eu te agradeço e assim, conta com a gente. Espero que a gente tenha ajudado a passar aí essa visão, a nossa visão estratégica e um pouco da minha, digamos, a minha experiência aí com uma forma de atuar em tudo isso aí, que eu também estou aprendendo muito. Mas eu acho que é o sentimento de todos. A gente, à medida que vai passando, vai descobrindo o nosso jeitinho, nossa forma de trabalhar, né? E de também compartilhar e estar próximo às pessoas, que é muito importante. A gente está longe, mas está próximo. Eu acho que essa é a tônica, juntos na mesma energia. Exato. Juntos somos mais fortes, né, gente? Por Exatamente. favor. E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigada. A nossa websérie está chegando ao fim, mas a gente continua conversando sobre as perspectivas futuras para os negócios digitais em outras iniciativas do Digitox. Tem coisa boa vindo aí pelo segundo semestre, tá legal? Até já! Just in Time. Com este episódio encerramos a primeira temporada da nossa websérie executiva. Como podemos ver, o mundo mudou. E com ele muitos paradigmas foram quebrados, nos trazendo novas possibilidades e nos fazendo pensar. Que tipo de mundo queremos criar? Quais são as oportunidades que se apresentam no momento? Como os negócios digitais participam da construção deste novo normal? Já estamos planejando o próximo tema da nossa websérie Just in Time. Enquanto isso, aproveite para se inteirar sobre o Expo Digitox, o principal evento sobre negócios digitais do Brasil. Até lá!